Olá, estamos no Medite Comigo. Hoje vamos meditar em Filipenses capítulo 4, versículo do 4 ao 7. Está escrito: alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Pois bem, hoje eu gostava de falar sobre alegrar-se no Senhor. Verdade seja dita é que nós podemos sempre aplicar essa recomendação de Deus em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque alegria é um recurso necessário para a vida humana, é uma emoção e é uma realidade espiritual, uma virtude espiritual necessária para nós podermos viver neste planeta Terra. Ou seja, sem alegria nós vivemos de forma infelizes e no estágio mais avançado da falta de alegria, nós nos encontramos em ansiedades, em frustrações, pendendo para depressões, quiçá até nós atentarmos para as nossas próprias vidas. Quando eu e você paramos um bocado para avaliarmos como tem sido o estado da saúde mental das pessoas, vamos perceber que nunca foi tão atual a palavra do apóstolo Paulo, que é alegrai-vos sempre no Senhor. Por quê? Porque nós estamos num momento em que percebe-se claramente como de forma esmagadora casos de depressão, casos de suicídio, as pessoas vão desistindo de viver, as pessoas vão cada vez mais abandonando suas próprias vidas, fugindo de suas tarefas, de suas responsabilidades, ou seja, é que as pessoas acabam estando suficientemente angustiadas com todo o peso, com toda a pressão, com toda a correria e com todo o estresse envolvente a tudo isso que é a nossa jornada aqui nesse planeta. Portanto, é de suma importância nós aprendermos sobre esta recomendação, qual? Alegrai-vos sempre no Senhor. Pois bem, nós estamos em presença da carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 4. Nessa mesma carta, sobretudo no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dar à igreja de Filipos recomendações precisas e o modo como a igreja deveria, por sua vez, aprender a se alegrar no Senhor. Calma aí, está escrito alegrar-se no Senhor. A questão em questão é: o que é alegrar-se no Senhor? Como podemos nos alegrar no Senhor? Será que alegrar-se no Senhor depende das circunstâncias envolventes? Então aí já não seria alegrar-se no Senhor, aí seria alegrai-vos nas circunstâncias envolventes. E é justamente essa definição, esse conceito de alegria que a humanidade tem, que é alegrar-se por meio das circunstâncias, alegrar-se por meio de coisas, que leva necessariamente a humanidade a entrar nesse esgotamento psicológico, espiritual, de toda e qualquer ordem. Por quê? Porque se a minha alegria ela depende das circunstâncias, então eu estou a correr fortes riscos. Por quê? Porque as circunstâncias são muito variadas. Porque as circunstâncias elas alternam, existem fenômenos, existem variáveis controláveis, isso é verdade, porém existem inúmeras variáveis incontroláveis que estão fora do meu raio de atuação, estão fora do meu poder de decisão e de domínio sobre as mais variadas coisas. Então, o alegrar-se no Senhor precisa ser uma realidade onde a pessoa crê em Deus, onde a pessoa crê numa promessa, onde a pessoa crê numa outra dimensão, onde a pessoa crê que existe vida após a morte, onde a pessoa crê que existe a ressurreição dos mortos, onde a pessoa crê que Deus é um justo juiz, que vai recompensar todos que andaram segundo a sua vontade e realizaram as suas
as suas obras, as obras que Deus preparou antes da fundação dos séculos, para nós nelas caminharmos. Portanto, a alegria no Senhor precisa ser uma realidade que transcende a essa realidade humana. Ou seja, Deus é invisível, Deus é imutável, Deus é eterno, Deus é perfeito, Deus não falha, Deus não mente, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Logo, a minha alegria precisa de, em primeiro lugar, estar fundamentada numa realidade que é da outra dimensão e que é transcendente e, por sua vez, não falha, por sua vez, é uma realidade absoluta. Desta forma, é possível nós nos alegrarmos. Porque se eu espero apenas nessa vida, eu tenho muitas razões para me decepcionar, eu tenho muitas razões para eu me encontrar angustiado, me achar frustrado. Por quê? Porque todos os planos, inclusive o melhor dos nossos planos, eles são passíveis de falhar. Quem pode dizer que eu vou ali no dia X e tal, eu farei isso e conseguirei ter o resultado conforme preconizei? Ora, essa presunção, segundo Tiago, é uma presunção maligna e diabólica. Ao invés disso, se deve dizer: se Deus quiser, eu vou ali, eu farei tal e conseguirei lograr tal e tal, segundo a vontade do Senhor. Então, já conseguimos perceber que alegrar-se no Senhor é, acima de qualquer coisa, colocar uma expectativa em Deus. O que significa dizer que, ainda que a realidade ela me mostrar contrária daquilo que eu perspectivei, todavia eu tenho a segurança em Deus de que efetivamente a esperança, aquilo que eu espero, eu vou alcançar, ainda que não for nessa realidade, mas na outra realidade eu vou alcançar. A título de exemplo, nós temos, por exemplo, Lucas capítulo 18, nós temos Jesus a falar sobre o jovem rico, o qual procurou saber de Cristo Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. O Senhor disse que tu conheces os mandamentos: não roubarás, não furtarás, não matarás, e etc. Ao que o jovem respondeu: que eu tudo tenho cumprido desde a minha mocidade. Então Jesus olhou fitamente para ele e disse: olha, falta-te ainda uma coisa, vende tudo que tu tens, porque o jovem era rico, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e vem e me segue. Diz as Escrituras que o jovem entristeceu-se à beça, de tal modo que ele saiu contristado, contrariado e foi para o seu caminho. Jesus disse aos discípulos que quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. De tal modo que é mais fácil um camelo passar no furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ora, Cristo não estava dizendo que é impossível um rico entrar no reino dos céus, ou que não pode entrar nos reinos dos céus. O que está dito é que é difícil um rico entrar no reino dos céus. A pergunta é por quê? Óbvio, porque comumente o rico acaba tendo uma confiança excessiva nas suas posses, na sua capacidade, e ali ele sente que é inútil confiar em Deus, é inútil esperar em Deus quando o seu poder econômico pode ditar a regra do jogo, quando ele pode se ver, quando ele se achando em situações, por exemplo, de aperto, ele pode com muita facilidade resolver os seus mais variados problemas. Então, por essa razão é que é difícil, não impossível, mas difícil um rico entrar no reino dos céus. A outra pergunta seria: mas se nós estivermos em presença de um rico, mas que todavia confia em Deus? Óbvio, ele confia em Deus e não confia nas suas riquezas, e tem que as riquezas, as posses que ele tem, na verdade é Deus que concedeu às suas mãos para que ele saiba administrar as riquezas como convém. Então nós estamos em presença de alguém que confia em Deus e não necessariamente nas suas riquezas. Então nós estamos a falar daquele tipo de rico que, no entanto, é pobre de espírito, entende? Então, bondosos, assim, os discípulos dizem: olha, se essa é a condição de um rico, eles vão cogitando,
Se é tão difícil um rico herdar o reino dos céus, quem poderá se salvar? É a questão com mais precisão que os discípulos fazem. Então Jesus diz que aquilo que é impossível para os homens, para Deus é possível, porque tudo é possível para Deus, ou para Deus tudo é possível. Então aí os discípulos perguntam, o que há de ser de nós? O Senhor diz que não há ninguém que, tendo deixado casa, tendo deixado filhos, esposa, a favor do reino, que não há de receber 100 vezes mais nessa terra e na era vindoura a vida eterna. Então, aqui nós temos nessa passagem a Cristo Jesus a demonstrar mais ou menos como os discípulos poderiam ficar descansados, que eles teriam recompensas nessa terra, bem como eles teriam também recompensas, sobretudo, na era vindoura. Portanto, significa dizer que quando eu e você cremos em Deus, quando nos alegramos em Deus, nós estamos a dizer que a nossa confiança está naquele que não pode falhar, naquele que é imutável, ou seja, não muda. Então assim é possível eu me alegrar em Deus, não obstante eu perder coisas, não obstante eu ser prejudicado nessa terra por conta da justiça, por eu amar a verdade, eu ser prejudicado. Pensemos, por exemplo, naqueles que foram martirizados por causa do Evangelho. Perderam suas vidas, muitos viram seus bens retidos, muitos foram caluniados, injustiçados. Paulo, que é o apóstolo que nos fala nessa epístola de Filipenses, ele escreveu essa epístola estando preso, estando já velho, e depois recebeu a sentença sobre o imperador Nero de que ele seria então decapitado, e reza a história da igreja que ele foi decapitado. A questão em questão é, Paulo não teve motivo para se alegrar? Teve. Por quê? Porque sua alegria dependia de Deus. Então, o mundo todo pode cair por cima de mim, eu posso perder coisas, a favor da justiça, da verdade, pelo fato de eu ser humilde de coração e manso de espírito, eu posso, no entanto, ter muitas perdas nessa vida, nessa era, mas a grande verdade é que na era vindoura eu terei 100 vezes mais. Então sim, é possível nós nos alegrarmos no Senhor. Mas quero que você também retenha o seguinte, que não estou a dizer que a gente deve deixar de ter expectativa nessa vida, porque vê o que Jesus diz é que não há ninguém que tenha deixado casa, esposa, filhos, por mim, que não terá 100 vezes mais nessa vida e na vida eterna, na era vindoura, a vida eterna. Então significa dizer sim, que nós podemos esperar alguma coisa nessa vida. Se a gente acorda cedo para ir trabalhar, naturalmente a gente espera que há de ter um salário que possa ser o mais justo possível em função das nossas tarefas, em função do cargo que a gente desempenha. É normal que a gente espera o seguinte, se eu me devoto para eu instruir os meus filhos, cuidar dos meus filhos, da formação dos meus filhos, naturalmente eu espero que amanhã ele venha ser formado e ele saiba recompensar-me, porque esse é o mandamento de Deus, honra pai e mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Sim, então a gente espera sim alguma coisa nessa vida. Mas o ponto crítico é que a gente não espera nessa vida, coisas dessa vida, depositando confiança excessiva nessas coisas, ou nessa vida. Porque pode falhar. E sem esquecer que eu posso lançar o meu pão sobre as águas, conforme diz Salomão em Eclesiastes no capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias tu acharás. Isso é um fato. Agora, está escrito depois de muitos dias acharás. Tu não sabes quando vais achar. E sem esquecer que Salomão também disse, olha, lança a semente, coloca o teu cuidado sobre a direita e sobre a esquerda, porque tu não sabes qual é que vai lograr. Tu não sabes qual é que vai dar resultado. O que é que isso significa? Significa que vezes há que tu podes fazer um bem à direita, mas receber a recompensa à esquerda.
Estou a dizer, em outras palavras, que tu podes fazer um bem para alguém, mas receber a recompensa de uma outra pessoa que nada tem a ver com aquilo que foi a ação que tu fizeste. Então, sim, nós esperamos alguma coisa nessa vida, isso é verdade, mas o ponto é que a gente não deposita confiança excessiva ao ponto de nós nos frustrarmos e vivermos de forma ansiosa caso não se cumpra a nossa expectativa conforme aquilo que a gente programou. Então é possível nós nos alegrarmos em Deus. Na verdade é um dever nós nos alegrarmos em Deus, se nós quisermos ser felizes, se nós quisermos ser bem-aventurados, se nós quisermos inclusive ter saúde física, saúde espiritual e saúde emocional ou mental, nós devemos confiar em Deus. Que o Senhor nos ajude a sempre e sempre nos alegrarmos no Senhor. Paz e graça.